Glória a Deus, maravilha. 21 horas, alguns minutinhos se passaram, mas estamos aqui marcando o nosso compromisso com Deus e com as vidas que Ele resgatou, aqueles que têm interesse sincero no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe, amém? Essas semanas eu não estou divulgando as lives porque já expliquei para as pessoas que nós estamos fazendo nas segundas até terminar o discipulado aí presencial no templo, na igreja, no ministério, tá bom? Mas semana que vem a gente retorna aí para as terças-feiras, amém? Que Deus abençoe. Então nós estaremos hoje dando continuidade ao livro de Mateus e o capítulo de número 4, continuando aí a partir do versículo 12. Tá? Que Deus abençoe vocês, né? Já tem gente aí entrando. Boa noite, Diego. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Estamos aqui preparados para estudarmos a palavra de Deus. Deus abençoe você. Léo Correia, opa! Glória a Deus. O Wesley. Os homens estão aí. Gente, vai compartilhando aí, tá bom? Essa semana eu não divulguei muito não. Porque tem gente que está pensando que vai ser terça, mas eu expliquei que houve uma mudança para segundas até a gente terminar o outro curso presencial que está sendo feito nas terças à noite. Semana que vem a gente volta pro dia normal, tá bom? Mesmo horário. Graças a Deus. Deus abençoe. Então vamos lá. Vamos fazer uma leitura aqui. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, isso é João Batista, né, seu primo, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João. Esse João aqui já não é o Batista, né? Esse aqui é o irmão de Tiago, os filhos do trovão, filhos de Zebedeu, né? E João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, tá vendo? Consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Glória a Deus, né? E sua fama correu por toda a Síria, trazendo-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Esse capítulo aqui já nos mostra
o início do projeto, né? O início do apostolado, o início do trabalho de Jesus com a sua comitiva, com os escolhidos. É o que nós vamos já ver de forma bem resumida, uma característica do livro de Mateus, resumir os fatos. Por quê? Porque foi dirigida, esse evangelho foi dirigido a um povo que já sabia, já entendia de tudo, da cultura, das profecias, então ele não tinha muito o porquê de entrar em detalhes, como em outros evangelhos, que já há necessidade de uma forma de escrita diferente, por causa de um alvo diferente, tá? Que no caso Marcos é aos romanos, e Lucas aí para gregos, gentios também. Então nós vemos as diferenças. Escrito para os judeus, claro, como público principal, não que este livro não possa ser escrito para todos, porque o evangelho é para todos, mas o foco principal aqui era o povo judeu. A gente vai ver que enquanto João estava preso, isso é um contexto que vai ser falado aqui no Novo Testamento, cujo motivo foi a sua pregação, né? Ali contra Herodes, aquela questão ali conjugal, né? Contrária às leis de Deus, vamos dizer assim, e que o levou a ser preso, né? Desculpa aí. E nesse interim, Jesus volta para a Galileia, segundo o texto, né? deixa Nazaré, que é a cidade ali onde ele estava morando, e ele agora vai mudar para Cafarnaum, que também é na parte norte de Israel. Então o que a gente pode ver aqui é que esse contexto aqui do capítulo 4 se dá aqui na parte norte, né? Na parte norte. Fala o contexto de Jesus, e aqui quando ele começa a chamar os discípulos, se dá na região norte de Israel, ali a Galileia, Decápolis, né, onde tem essas cidades mencionadas aqui. Então olha só, Jesus vai deixar Nazaré para habitar em Cafarnaum. E por que Cafarnaum é mencionada aqui com propriedade? Porque ela faz parte de uma profecia. Assim como Nazaré fazia parte de uma profecia messiânica e foi cumprida, né? Vamos dizer, as cidades Belém, no sul, foi o local ali do nascimento de Jesus, para se cumprir a profecia. Ele nasceu em Belém, casa do pão. Aí ele vai para Nazaré, porque a profecia também dizia sobre Nazaré, e ele vai para lá para cumprir a profecia. Agora ele vai para Cafarnaum, porque tem uma profecia a respeito de Cafarnaum, envolvendo a vida de Jesus Cristo, a vinda dele aqui em terra. E o próprio versículo 14 vai mostrar que quem profetiza isso é o profeta Isaías. O profeta Isaías. O versículo 15 vai mostrar a profecia, né? Então está aqui, terra de Zebulon e a terra de Naphtali. O que era Naphtali? Naphtali era uma tribo dos filhos de Jacó. E como cada tribo recebeu heranças, territórios ali, quando depois que eles conseguem sair do deserto e entrar na terra com a segunda geração que saiu do Egito, e com Josué na liderança, tá? Você vai ver que terras são distribuídas. Isso está no Antigo Testamento, no livro de Josué. E essa terra que Jesus está vindo aqui, essa terra de Cafarnaum, é pertencente aos territórios, tá? Das tribos de Zebulon, tribo de Naphtali, bem próximo
aos territórios destas tribos ali é que Jesus estava adentrando, habitando agora, mudando-se para este local, cumprindo a profecia. Então, Naftali e Zebulon aqui não é a cidade, nome de cidade, mas é o nome das tribos ao qual foram dadas essas cidades, tá bom? Essas cidades que na época de Jesus já tinham esses nomes, como Cafarnaum. Beleza? Então, muito fácil. Galileia é a região norte ali, entendeu? É um aglomerado de cidades da região norte, né? É como se fosse assim, Brasília, né? Mas em Brasília, vamos dizer, Distrito Federal. Distrito Federal, mas Distrito Federal tem Taguatinga, Cruzeiro, Ceilândia, Samambaia, né? Riacho Fundo, enfim, várias cidades. Então, Galileia é aquela região ali onde havia cidades do norte, cujo havia o próprio mar da Galileia. Tanto que a cidade aqui descrita por Isaías, ao qual ele via Jesus chegando e manifestando o seu poder, a sua luz, a sua graça, eram cidades marítimas. Porque o contexto da vida de Jesus com os discípulos vai se dar mesmo na Galileia, na parte norte. É da parte norte que é chamada ali aquela grande maioria, né, dos discípulos para acompanhá-lo na sua missão. E isso aí é interessante, porque na verdade o pessoal mais preparado, mais culto, era o pessoal do sul, né? A parte sul, onde ficava ali a capital Jerusalém, na época chamada de Judéia, né? Judéia, Galileia. No centro ficava Samaria, onde havia o povo que tinha aquela confusão com os judeus, né? E você vai ver que na parte que ninguém espera, onde tem um pessoal menos preparado, assim, vamos dizer, menos culto, né, mais assim, rural, marítimo, é que Jesus chama a sua comissão. Isso nos ensina muitas coisas, né? Nos ensina que Jesus, ele trabalha assim com pessoas simples, com pessoas aparentemente diante da sociedade pequenas, e usa-as para fazerem grandes coisas. Então talvez essa palavra possa servir para você, para te motivar. Talvez nós nos sentimos pequenos, temos um território pequeno, eu falo questões econômicas, uma cidade não tão próspera, né? São cidades simples, às vezes periféricas, mas ali Deus encontra os seus diamantes, suas pedras preciosas, né? Então é interessante. E Isaías vai falar da profecia, que a terra de Zebulon e de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, né? Povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra, olha só, da morte, a luz raiou. Olha que profecia tremenda de Isaías. Tremendo isso aqui. Você pode ler Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Você vai ter a informação da onde veio essa profecia que Mateus está citando. Então vem de Isaías 9, versículos 1 e 2. Nós vemos a profecia se cumprindo. Então, vamos dizer assim, que povo era esse que estava em trevas? O povo da parte norte ali, de Cafarnaum, e as cidades vizinhas. E o que é interessante eles viram uma grande luz, diz o profeta Isaías. Que grande luz é essa que eles viram? Aleluia, essa luz é nada mais nada menos que Deus em corpo humano. Oh glória! Deus em corpo humano é a luz que eles viram. Aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz, a luz da santidade e amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, caminhando naquele lugar, falando, ensinando. Quando Jesus começa o seu ministério,
essa profecia vai se cumprir. Mateus, que é Levi, vai fazer questão de mencionar, como eu falei nas outras lives, querendo convencer o seu povo que não era coisa fácil convencer um judeu. Muita gente se dizia ser Deus, muita gente se dizia ser Maria, muita gente se dizia ser Jesus. Então eles estavam acostumados com gente dizendo que era o escolhido, que era Jesus. Então eles não iam dar crédito assim qualquer um. Então Mateus teve que ter um preparo, teve que ter uma sabedoria divina para convencer essas pessoas. E ele vai convencer isso, convencê-los na unção do Espírito. Por quê? Porque ele está citando as profecias desde do início da vida de Jesus até o fim da sua vida, mostrando que tudo que Jesus viveu está dentro das profecias do Antigo Testamento. Ninguém conseguiu na história, ninguém, você que está me assistindo aí, ninguém na história conseguiu cumprir tantos requisitos do Antigo Testamento na sua vida como Jesus. Glória a Deus! Jesus é o Filho de Deus. Mateus vai mostrar isso. No decorrer dos capítulos que nós formos estudando, você vai perceber que onde Jesus andava, onde ele nasceu, onde ele morava, o que ele fazia, tudo estava escrito nas profecias, e Mateus está mostrando aí, ó. Aquela profecia de Isaías que disse do povo que estava em trevas, da região norte, das terras de Zebulon, Naftali, que eles começaram a ver uma grande luz ali, ó, e se cumpriu aqui. Quando Jesus começou a iniciar o ministério naquele local. Essa grande luz é Jesus encarnado, é o Filho de Deus, é Deus em corpo humano, comendo com os homens, vivendo, dividindo os sofrimentos, momentos tristes, momentos felizes com o homem. Ele mostra isso aqui no contexto. E os que estavam assentados na região de sombra da morte, todos que estavam debaixo de um império de morte, seja aquela morte espiritual, pelo pecado, a morte física, eles vão ver a luz raiando, a luz que os libertaria, vamos dizer assim, daquela morte, daquelas trevas, caso eles crescem. Então a luz estava lá entre eles, a luz é Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo. O pessoal está participando aí, maravilha, né? Batendo palminha para Jesus, colocando aí os ícones, glória a Deus. Esse Jesus é a luz do mundo, né? A palavra criadora lá de Gênesis 1, né? Haja luz. Oh, glória! Então, essa luz que entra dentro da nossa escuridão, e são tantas escuridões que a gente não consegue ver quem nós somos, né? Como nós estamos em relação ao pecado, mas quando essa luz chega, ela ilumina tudo, ela mostra tudo. A nossa pequenez, a nossa carência, a nossa dependência dele. Que experiência que esse povo teve aqui, irmãos. Se nós pudéssemos voltar no tempo e ver com os nossos olhos ali, que coisa linda foi Jesus entre os homens. E Mateus vai falar isso. Jesus começa a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aplicando isso para a sua vida, nunca o reino de Deus, o reino dos céus, tem uma diferença assim, a gente explica isso em outro assunto, mas nunca o reino dos céus vai chegar a uma pessoa que não se arrependeu. Essa é a questão. Guarda isso no seu coração. O reino dos céus só vai chegar aonde houver, em primeiro lugar, o arrependimento. Então é muito importante o ser humano se arrepender, reconhecer os seus pecados. Quem seja, todo ser humano nasce pecador. Pecando mais, pecando menos, todos nós pecamos. É o que o Evangelho veio nos mostrar. E como Evangelho, né, evangelou, aí a palavra grega nos diz respeito a boas novas. Essa é a boa nova, que se você se arrepender do seu pecado, o reino dos céus vai chegar até você, aleluia. E
o texto, a live está boa, irmãos, o texto vai nos mostrar aí o que é o reino dos céus, uma demonstração do reino dos céus aqui na terra, né? O restante dos versículos vão nos mostrar um pouquinho do reino dos céus que chega na vida de quem se arrepende, tá bom? Então pega isso aí. Tá? A luz raiou e Jesus começa mostrando para os que estavam na sombra da morte, em grandes trevas, que a luz chegou e onde houvesse o arrependimento, essa luz, esse reino entraria, mudando, transformando com grande graça a vida dessas pessoas. Tá? Então, antes de falar de céu, Jesus fala de arrependimento. Isso aqui é forte, hein? Glória a Deus, estou sentindo Jesus aqui. Antes do céu tem que ter arrependimento. Jesus, versículo 17, já nos mostra isso aí. Os versículos seguintes, meus irmãos, vão mostrar que Jesus vai começar agora a chamar os primeiros discípulos. Ele vai começar a chamá-los. Tá bom? E ele está nessa região norte, marítima, por isso que os primeiros são pescadores, era a profissão mais comum, porque eles tinham um mar ali da Galileia com bastante víveres, bastante espécie de alimentos marítimos, principalmente peixes, e ali era fonte de sustento, era a movimentação econômica das cidades do norte, né? Cidades marítimas. Então a pescaria era ali um ramo muito conhecido, né? Usado para se manter economicamente, né? A exportação de peixes era grande e isso movimentava grande parte da economia da cidade. E o interessante é que mesmo sendo uma profissão comum, muito necessária para o sustento, o mantimento da própria cidade, Jesus, ele junto ao mar, ele vai chamar aqui, Mateus resume essa chamada dos discípulos, e em primeiro lugar já vem chamando Simão e André, que são irmãos. Simão e André são irmãos. O que é interessante é que Jesus muda o nome de Simão, né, para Pedro. Tem gente que tem dúvida, lê Simão, que é Simão, lê Pedro e às vezes pensa, mas será que são pessoas diferentes? Não, esse Simão aqui, esse Simão aqui e Pedro é a mesma pessoa. Pedro é um nome que Jesus vai dar a ele de forma profética, apontando para o chamado, para o ministério dele, que é Petros no grego, né? O hebraico é Kefas, Cefas. Minha pronúncia hebraica não é muito boa, mas Kefas, Cefas, Petrus, né? Pedra pequena, né? Fragmento de pedra, apontando para aquilo que ele seria, né? Um fragmento de pedra junto com a maior pedra, a pedra base, a pedra angular, que é Jesus, na construção da igreja, né? Maravilha. Ele vai chamar esses dois irmãos, e o que é lindo é que eles estavam trabalhando, tá? Presta atenção, isso aqui dá uma informação muito importante para quem tem chamada de Deus. Talvez isso te anime. Vamos lá, primeira coisa. Eles estavam trabalhando quando Jesus os chamou para o ministério. E Jesus vai dizer: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então essa é a proposta de Jesus. Vocês pescam peixes, mas se vocês virem, a partir de hoje vocês vão pescar pessoas, né? E assim como vocês separam os peixes para colocar na bacia de vocês, né? Vocês vão separar pessoas e colocá-las dentro do meu reino. Aleluia. Dentro do meu reino. Essa é a proposta. A salvação dos homens. Eles fazerem parte desse projeto. E
Versículo 20, que é a segunda coisa que eu quero enfatizar aqui nessa live. Então eles deixando logo, as redes seguiram-no. Glória a Deus. Vamos lá. Então a primeira coisa, eles não estavam ociosos. Olha só, estavam trabalhando, cuidando do sustento deles. Algo muito importante. Importantíssimo. E quando Jesus os chama para o ministério, eles não demoram. É a segunda coisa. Imediatamente eles largam tudo e vão segui-lo. Eu fico pensando, gente, que coração ou que corações eram esses desses homens? Tão abertos, tão cheios de fé, que largaram tudo e seguiram a ordem de algo que eles nem saberiam se dariam certo. Muitas pessoas elas têm medo de seguir a Jesus, sabe? De atender ao chamado, ao clamor de Jesus para o ministério da pregação do Evangelho. Mas eu deixo o exemplo desses dois homens, porque tem gente que fala, mas se eu não tivesse nada para fazer, tivesse a vida ganha, eu iria. Será? Porque o texto vai nos mostrar, para quem pensa que, mas se eu tivesse nada para fazer, eu iria, mas eu tenho que fazer, por isso que eu não vou, eu tenho que trabalhar. Será que esses argumentos das pessoas, que as pessoas usam como subterfúgios para fugirem à chamada, são válidos? Porque a Bíblia nos mostra ao contrário. A Bíblia nos mostra que Deus não chama ociosos, preguiçosos, pessoas à toa. Ele está chamando gente que trabalha, que põe a mão na massa. Estamos vivendo aí uma época que Jesus está procurando uma geração, principalmente de jovens, não ociosos, não preguiçosos, reclamadores, mas jovens que queiram trabalhar, que já estejam trabalhando, né? Que desde a sua juventude já começam, que já têm tido essa experiência de lutar pelo que quer, seja estudando muito, seja trabalhando, seja fazendo seus estágios. Olha que lindo, as pessoas trabalhando e Jesus os chama, porque Jesus chama pessoas que são esforçadas, né, lutadoras. Porque para vencer no Evangelho, para vencer no reino de Deus, tem que ser lutador, irmão. Tem que ser guerreiro. Nunca Jesus falou que seria fácil. Nós vemos homens trabalhadores, guerreiros. E a segunda coisa, a primeira, estavam trabalhando quando foram chamados, não estavam parados, né, atônitos, mas estavam agindo. Deus gosta de gente que age, que luta, que vai atrás. A segunda coisa é que eles não reclamaram, eles não hesitaram, eles não disseram, Jesus, eu não posso te seguir porque isso aqui é meu sustento, isso aqui é meu trabalho, não dá, chama outro. Não, o texto vai dizer que eles largaram tudo, largaram. Olha aqui, isso aqui é lindo. Deixando logo as redes, seguiram-no. E foi logo. Não foi assim, será que eu vou? Deixa eu despedir. Ganho meu dinheirinho aqui. Eles foram logo. Isso nos mostra uma consciência de urgência. Que chamado é urgência. Não é para depois. Chamado é urgência, para agora. As nossas coisas pessoais ficam para depois. O céu é para agora. Jesus quer mostrar isso através desse texto. E eles deixam logo e seguem. Tá? E aí, adiantando-se, o texto vai dizer que um pouquinho mais à frente, Jesus vai ver outros irmãos. Aqui é Tiago e João, os filhos de Zebedeu, chamados filhos do trovão, aqueles que eram bravos, né, que queria que descesse fogo do céu para quem não ouvisse a mensagem, que não deixava
quem não andava com eles pregar Jesus. Aí Jesus teve que falar: uai, mas vocês são de que reino mesmo? Vocês são a quem vocês pertencem, né? Então, o Filho do Homem não veio para condenar ainda não, veio para salvar o que estava perdido. Se dependesse deles, né, todos nós já teríamos sido fulminados, pecadores aí. Mas Jesus os ensina, né? Esses dois filhos também nos mostram isso, que Deus não chama ninguém totalmente preparado, né? Que a preparação, a experiência vai vir com o resultado dos dias, dos anos, da comunhão, né, dos hábitos, que isso pode também edificar você. Deus vai te chamar, eu sei que você não vai saber, então vou dar até um conselho nesses anos de pregador para você sobre isso, né? Não olhe para essas críticas, né? Porque você errou, porque você não sabe pregar bem, você não sabe fazer as coisas. Continua, né? Olhe para as críticas que verdadeiramente têm sentido, que realmente tem sentido, mas a maioria das críticas vem de pessoas invejosas, pessoas frustradas, vem de um problema cultural. Então ignore isso e vai, mesmo errando, vai aprendendo com os erros, vai crescendo, porque você vai ser uma potência aí nas mãos de Jesus, como esses dois foram, né? Certa vez um pessoal começou a falar que Jesus era filho de Deus. Vamos parafrasear assim, né? O texto não explica o que eles estavam dizendo, mas diz que eles estavam pregando Jesus. E os filhos do trovão os repreenderam, né? Falaram: não, você não pode falar do reino, não, de arrependimento do reino, não, que você não anda com a gente. Então, tem gente que fala: quem não é da minha igreja não é salvo, né? Enfim, a gente não pode estar limitando essas coisas. E eles aprenderam com Jesus. Jesus falou: olha, não tem ninguém que vai em meu nome e possa falar mal de mim, né? Quem é por nós não é contra nós. E a minha vontade é essa, que todos falem de mim como Salvador. Então a gente aprende com eles que Deus não chama perfeitos, mas a unção de Jesus vai nos ensinar. A unção de Jesus te ensina. Eu não sou perfeito. Eu estou aqui como um professor, um mentor nessa live, mas eu também estou aprendendo com todos vocês, né? Estamos aprendendo a cada dia, crescendo nesse conhecimento. Então esses dois filhos de Zebedeu, filhos do trovão, Tiago e João, também nos mostra que a gente vai começar errando, mas Deus já sabia e eles não desistiram pela repreensão. Uma coisa também que muitos novos convertidos erram é esmorecer por causa de repreensões. As repreensões vão fazer parte. Jesus repreendeu os discípulos várias vezes. Tinha uma vez, para você ver, eu falo que obreiro não pode ser dodói, né? Você quer ser usado, você não pode ser dodói. Então, se for repreendido, você tem que receber com alegria, né? Uma vez os discípulos, na grande comissão, você vai ver isso aí no capítulo 10, e o que é lindo é Jesus nos mostrando isso, que isso vai fazer parte da nossa vida. Eles tinham expulsado demônio demais, pregado, irmãos, fizeram uma obra, deram uma surra no reino das trevas, voltaram todos felizes, dizendo: a gente fez isso, expulsou o demônio. E Jesus fala: o que vocês estão se alegrando aí? Não é para alegrar por causa disso, não. Vocês têm que se alegrar pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida. Ou seja, vocês têm que se alegrar em ter a salvação aí, não ir para o inferno. Porque tem gente que prega tudo e não vai para o céu. Olha que forte isso aí. Gente que vai fazer muita coisa em meu nome, mas não vai subir. E foi um balde de água fria, assim, ó. Então, você que está me assistindo nessa live, você está sendo edificado, porque há pessoas que são frágeis demais. Você vai repreender. É igual uma vez a gente fez um evento, uma vigília, e a gente convidou um pessoal. Eles botaram o som naquela altura que irmão, ninguém entendia nada. E o pessoal
reclamava, eles não achavam que estava bom. Aí no segundo dia eu falei, se eles vierem aqui eu vou falar com eles. Cheguei e falei, não, hoje vocês não vão estragar o evento, né? Foi uma vigília, foi um congresso, exatamente, foi um congresso, perdão. Aí eu falei, a altura é essa que a mesa de som colocou e acabou, tá bom? Falei com carinho. Aí depois eu ouvi o tocador lá na bateria, né, murmurando, dizendo, aí assim não motiva, assim desanima. Falei, mas assim desanima? Não, o reino de Deus é algo que nós devemos dar exemplo, né, de perfeição, de excelência, né, a ordem, a decência, que as pessoas entendam o que está acontecendo. Paulo falou, se todo mundo faz barulho, briga, grita, profetiza, ninguém vai entender nada, né? Se a buzina der sonido incerto para a guerra, essa questão cultural, né? Tinha um toque para a guerra, tinha um toque de vitória, tinha um toque de derrota, tinha toque de tudo. Então se ela der o toque errado, como é que o exército vai saber? Eu vou para a luta, recua. Então mesmo assim é no culto. Aí Paulo falou, tem que ter organização, tem que ter prudência, né? Se um profetizar, o outro cala e tal, para a gente entender, prestar um culto racional, não ficar só um momento de histeria, né? De histeria onde não tem frutificação espiritual na vida das pessoas. Isso é só um caso de muitos que a gente vê por aí, e as pessoas que querem ir para as missões têm que aprender isso, tá? Experiência. Esses anos todos pregando, não só aqui em Brasília, Brasil, mas já preguei também, né, fora. E eu sempre entendi isso, que você, quando tem uma oportunidade, você tem que ser educado, tem que respeitar o pastor da igreja, respeitar as pessoas que lhe abriram a porta. Isso é muito importante. Está vindo uma geração nova e é interessante você entender esses princípios para que a porta permaneça aberta para você. João e Tiago nos mostram isso. Foram repreendidos, felizes, fazendo a obra. Um balde de água fria que Jesus deu neles, e você não vê o texto deles com raiva de Jesus, desistindo da chamada, não. Foram até o fim, tanto que João foi o discípulo que ficou até o fim com Jesus. Todos abandonaram Jesus, mas João foi o único que ficou até o fim. Então a repreensão, ela não vai esfriar a ovelha, ela vai fortalecer a ovelha, vai te fazer crescer. Tá? Aprenda isso com a história desses dois homens, que as repreensões são importantes, as que vêm de Deus. Tá? Ainda mais quando você está fazendo tudo certinho, mas a liderança fala, não é desse jeito. Não é desse jeito. Independente do temperamento da liderança, irmão. Não julgue temperamento. Tem líder que é mais carinhoso, ele vai chegar assim, meu amor, filhinhos, não pequeis, né? Mas tem líder que é explosivo, né? Tem aquela carga emocional, o peso do ministério, e vai falar mesmo, né? Ali de uma forma rude, mas você tem que relevar, porque você tem o amor de Deus, você sabe que todos estão com o mesmo propósito, crescer, aprender, levar o nome de Jesus, que não é uma tarefa fácil. Esses dois nos ensinam isso. Correndo aqui, que a live tá boa, mas o tempo não para, né? O que é lindo, que eles também fizeram o mesmo. E eles abandonaram até seu pai. Por isso que Jesus fala, aquele que não abandonar pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Ele não está dizendo que a família não é importante. Jesus mostra que a família é importante, mas ele mostra que salvação é mais importante que tudo. Que é tudo. Glória a Deus. E eles também vão fazer o mesmo que Tiago e Simão, que é Pedro, né? André, aliás, André e Pedro, que eram irmãos, Tiago e João, que também são irmãos, vão fazer a mesma coisa, vão largar o trabalho, vão largar as redes, vão largar o pai ali que trabalhava com eles tinham um negócio juntos lá, e vão seguir Jesus. E Jesus ia percorrendo toda a Galileia, diz o texto. Mateus também ele é bem histórico, tem hora, e é gostoso de ler história. Porque a Bíblia deve ser respeitada, irmãos, independente de crença ou religião.
Eu acho assim, uma ignorância muito grande as pessoas desrespeitarem a Bíblia. Que a Bíblia não é uma coisa para salvo, para cristão. A Bíblia, acima das revelações morais, espirituais, é um livro histórico. Tudo que é histórico tem que ser respeitado, porque aconteceu. Sabe? O Evangelho não é uma religião como algumas baseada em superstições, criações da mente humana, sabe? Para enganar, debaixo de um principado de Balaal, de um principado de falsa religião, que engana os homens, que suga a fé dos homens, que roubam os homens. O Evangelho é baseado em fatos, aconteceu, a história comprova, a arqueologia comprova, a ciência comprova. Então, é muito digno de respeito a palavra de Deus, até por aquele que não crê em Jesus Cristo. E essa história ela é muito interessante. E ela vai nos ensinando que agora Jesus começa a percorrer a Galileia, chamando os discípulos, os demais, e pregando arrependimento, que eu falei, para chegar ao céu, o reino do céu. Antes de termos o céu, temos que nos arrepender. Aí, o texto mostra ele ensinando o maior ministério de Jesus. Você já aprende aqui nesse capítulo. Não foi curar, não foi ressuscitar morto, não foi expulsar demônio, ainda que tudo era importante, ele fazia todos esses. O maior ministério de Jesus foi ensinar. Porque se Jesus expulsasse demônio, curasse enfermo, limpasse leproso, fizesse cego ver, surdo ouvir, e não ensinasse como continuar, o evangelho morreria com ele. Mas porque Jesus era sábio e ensinou como o maior ministério dado a ele, efetuado por ele, ele, depois da cruz, da ressurreição e ascensão ao céu, foi, e as curas continuaram acontecendo, os milagres continuaram acontecendo, a salvação continua acontecendo, a pregação continua acontecendo. Glória a Deus, eu senti Deus aqui. Deus aqui. Então nós vemos pessoas firmes com Jesus. Então não olhe para as pessoas, irmão. Sempre, quando você for fazer uma coisa, vai ter gente que gosta, tem gente que não vai gostar da sua cara. Tem gente que vai... Irmão, o ser humano ele é pecador, nós somos sujos mesmo. Mas se Deus nos chamou, nós vamos, né? Nós vamos, né? Com maturidade, aprendendo, nós vamos. E ele vai ensinar nas sinagogas, tá? A palavra grega aqui para ensinar é didasco, né? Didasco, ensinar, tá? Então ele ensina, dar instrução, né? Vamos dizer assim, né? A palavra grega aqui para ensinar, didasco, é dar instrução. Se quiser anotar aí na sua Bíblia, está no original. Então ele instruía as pessoas a respeito dele, do céu, das coisas futuras, do modo de vida que o homem deveria ter, né? Um grande mestre Jesus. E aqui ele vai pregando o evangelho do reino. Gente, a gente faz maior confusão. Ah, mas evangelho da graça, evangelho do reino. Não, gente, tudo aqui é evangelho. Tudo é evangelho. A única diferença é que depois do arrebatamento é um evangelho, mas vai ser pregado agora outra coisa, porque não vai ser o arrebatamento, porque o arrebatamento aconteceu. Então são juízos que virão, mas tudo é evangelho. Então não fica esse negócio, é evangelho do reino, evangelho da graça, tudo faz parte do evangelho. Na graça você vê Jesus falando do reino. Dentro da graça você vê Jesus falando de graça, do favor imerecido, do perdão dos pecados, né? E vê ele falando do reino, vê ele falando do reino do céu, o reino de Deus, das coisas futuras. Então, Paulo falou, né, que se alguém pregar outro evangelho, seja anátema. Então, cuidado com a internet, que tem muito falso ensinamento, tem muita gente sem preparo, falando asneira, né, porque é rede aberta, é rede livre, tá? Mas você tem o Espírito Santo de Deus para analisar as coisas, tá bom? Então, fechando aqui, ele ia curando as enfermidades, irmão. Isso aqui é interessante. E as moléstias. Então, a maior necessidade dos homens na época era cura. Uma das maiores necessidades. O evangelho base é cruz, é salvação.
Mas tem gente que fala, esse negócio de ficar pregando carro, casa, casamento, eu não gosto. Eu vou dar a minha opinião. Eu não gosto quando isso se torna o tema central do culto, da igreja, do trabalho. Isso aí eu não gosto, é inadmissível. A base é Jesus Cristo, o perdão dos pecados, a nova vida, o arrebatamento, o que foi feito na cruz, o fato dele ter ressuscitado, ter cumprido, enfim, Jesus é o centro, o evangelho é cristocêntrico. Mas o mesmo Jesus que pregava o céu atendia as necessidades do povo. Então, assim, a gente tem que saber criticar. Tem uns críticos aos extremos que critica a campanha, critica aquilo. Gente, isso é importante também. O mesmo Jesus que atende a alma, atende o corpo, atende a finança, atende o cônjuge, atende a família. Jesus é muito completo para abençoar. Tanto que o texto que a gente leu vai falar que ele prega a salvação, né, as coisas eternas, mas vai atendendo as necessidades. Glória a Deus. Coisa boa, irmãos. Eu vou pregar um Jesus ruim, sendo que ele não era, ele era bom. Vou pregar um Jesus que só vai me salvar e vai me deixar que nem um condenado aqui padecendo? Não, irmãos. Quem concorda comigo, dá um glória aí, né? Como diz o Léo, é forte. Né? Dá um glória a Deus. Então, Jesus cuida da alma, cuida do corpo. O Jesus que cuida da eternidade, cuida da vida passageira aqui na terra também. Acredite nisso. Tá? Olha só que lindo. Ele prega a eternidade, percorria toda a Galileia ensinando, nas sinagogas, né? Em vários lugares, na rua, dentro da igreja. Jesus é lindo. Exatamente, Stephanie. Maravilha, ele é maravilhoso. Né? E ele prega e vai atendendo as necessidades. Hoje a necessidade maior não é tanto saúde para alguns, porque a medicina evoluiu. E tem gente aí, vários profissionais aí que trabalham com várias coisas que atendem a saúde do homem disponível. Então cresceu, graças a Deus, melhorou bastante. Eu sei que ainda dá problemas, mas melhorou. Mas carro é necessidade hoje. Talvez para aquela pessoa um casamento, uma restituição conjugal é uma necessidade. Então por que a igreja não pode ter uma campanha para a vida sentimental, uma campanha para coisas materiais? Você está entendendo? Para cura, por que não? Se eu tenho base aqui de um evangelho que nos mostra Jesus atendendo as necessidades das pessoas. Só que Jesus mostrou que o mais importante é o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, vai estar mais adiante, e a sua justiça e as demais coisas irão sendo acrescentadas, tá bom? É importante isso aí. Então não é que é errado, é saber o lugar de cada uma delas. Você vai aprendendo isso, né, ao ler a Bíblia. E essas palavras aqui, enfermidade, quem é da área da saúde, né, deve entender, gostar disso aí. Porque ele vai falar de enfermidades e moléstias, né? Enfermidades aqui é nosos, tá? No grego, nosos. E moléstia é malaquia. Agora, nosos, esse termo nosos é legal, por quê? Porque esse nosos é da onde a gente tem a palavra em português nosologia. Se tem alguém aí que entende da área da saúde, sabe que é nosologia, né? Então a gente vê aqui já da onde vem a palavra em português, nosologia, de nosos, tá? Que é nada mais, nada menos que enfermidade, doença, né? Então nosologia, aí, né, logia, né, o estudo, né, do nosos, das enfermidades, das doenças. Coisa boa, né, irmão? A gente aprende aqui, olha, estão aprendendo gratuitamente. Teve pessoas que entraram nas minhas redes sociais falando, eu quero fazer o curso, não tenho condições. Aí eu falei, tem uma live aí, tá sendo na segunda, mas vai voltar para terça, tá? Fica ligado aí, divulga, gente. Vai voltar para terça, semana que vem. Eu dou aqui aula gratuita com o maior carinho, tá? Para não dizer que eu não me preocupo com as pessoas, mas eu também preciso, né? Preciso que você vá lá na bio,
Você vai lá na bio do Instagram, ali tem uns cursos nas plataformas, ali baratinho os cursos, você vai lá, clicou, fez o pagamento, recebe, né, o material, estuda online, tudo pela plataforma, né, porque eu também preciso, né, irmão, tenho que viver, né, tenho que me cuidar, e a gente vive uma cultura que as pessoas são muito ruins, às vezes, querem que você dê a elas tudo que você sofreu, investiu, gastou para ter, perdeu para aprender, e sem nenhum retorno. Mas no Evangelho, e eu creio que nós vamos estudar isso aqui, nós vamos ver que o Evangelho mostra que há retorno sim, há salário, deve haver a restituição para que o obreiro tenha condições e alegria de continuar trabalhando, não é verdade? Mas olha só, 24, o versículo vai dizer que a sua fama corria por toda a Síria, né? Olha só, então já agora a fama de Jesus está indo para além da Galiléia, dá um glória aí. Gente, o que ele fazia, isso é muito forte, dá para falar muita coisa. O que ele fazia na Galiléia agora estava sendo conhecido fora, em outros territórios, outra nação. A Síria, grande Síria da Bíblia, cenário de várias guerras ali contra Israel no Antigo Testamento, agora está sabendo. E o que eu posso trazer como aplicação aí, uma revelação para você? A sua fama chega primeiro que você. Receba isso, a importância de dar bom testemunho, de viver o Evangelho, de ser útil. Olha, Jesus pregava, ensinava, curava enfermo, e ele não tinha ido para a Síria, mas a fama dele já estava lá. Glória a Deus, o povo está dando glória. Marília Dias, glória. Leidiane, glória. Forte, forte, Diego. A fama dele chegou primeiro que ele. Então o que você faz na sua igreja, o que você faz na sua casa, o que você faz aí, aonde você está, ainda que poucas pessoas percebam, vai chegar um momento que isso vai se espalhar. A fama chega primeiro que você. A fama chega primeiro que você. E eu vivi isso. Eu vivi isso porque eu estava em Paris. Em Paris, eu não me lembro o ano. Eu estava na França. Quando a gente chegou em Paris, que eu fui conversar com alguns brasileiros, estavam conhecendo brasileiros de outros estados que eu nunca fui, pessoas que eu nunca conheci, me disseram, e falou assim, nossa, eu sei quem são vocês, eu já ouvi falar de vocês. Vai para vocês, graças a Deus, foi coisa boa, né? Meu Deus, já pensou se fosse coisa ruim, que vergonha, né? Eu sei quem é vocês, né? Vocês estão fazendo coisa errada, graças a Deus. Não foi não, irmão, foi elogio. As pessoas falaram, olha, vocês são cheios da unção de Deus, eu conheço, já ouvi falar do ministério de vocês. Tá? Vi uma pessoa pregar aí na minha igreja, lá na cidade, esqueci como é que é o nome da cidade, meu Deus. E falou, olha, em Brasília tem um homem lá, tem uma mulher, tem um casal que é uma benção. Então eu fiquei surpreso, eu falei, Jesus, como é que a fama corre, Jesus? Ainda bem que eu procuro andar na brecha, Jesus, porque, meu Deus, já pensou se fosse coisa ruim? Então a fama chega primeiro. Né? Então o pessoal foi falando, a gente já sabe, já ouviu falar de vocês. E isso aconteceu com Jesus, a fama chegou lá até na Síria, eu estou até me arrepiando aqui. Chegou na Síria, já pensou o povo lá da Síria, tem um homem lá que ajuda as pessoas, está curando enfermo, está falando de salvação, demônio sai, cura alma, cura corpo, alivia, né? O povo traz esperança, diz, né? Que eu estou parafraseando, não está escrito, mas vamos aqui conjecturar uma história fictícia baseada numa verdade. Aí, quem sabe eles diziam, parece que é uma profecia de Deus, Deus ia descer na terra ali, cumpriu, e ele é Deus, Deus em forma de homem, coisa linda, irmão. Tá? Acontecia ali. E ele
curava pessoa atormentada, curava paralítico, enfermo, toda espécie de nosos, né, no grego, de enfermidades. E eu venho dizer para isso, Jesus é o mesmo. Venho dizer para isso, né? Eu venho dizer isso, Jesus é o mesmo, amém? Ele faz essas mesmas coisas, só basta você crer. E o texto fecha dizendo que uma grande multidão da Galileia, Decápolis vem de Deca, de 10, tá? 10 cidades, tá bom? Até de Jerusalém, pessoal lá do sul de Israel, da Judéia, da além do Jordão, porque o Jordão cruza Israel todo, é uma extensão muito grande, vai até as fronteiras. Então eles estão dizendo, ao lado norte do Jordão, ali vamos dizer, o lado da Galileia, né, conhecia, ouvia falar, e o lado sul agora está sabendo, a Síria está sabendo, a fama espalhou, e chegou até nós hoje, né, o mundo todo praticamente, exceto as pessoas isoladas, né, o mundo todo conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus, exceto algumas exceções, questão aí de onde a modernidade não chegou, ou algum mensageiro não chegou, não teve acesso, né? Mas praticamente todo mundo conhece. E isso é lindo. Se você crê em Deus, se você levar a sério o Evangelho, pode ter certeza, o que você vive na sua casa, a fama, vai se espalhar, as pessoas vão saber quem você é, os céus vão saber quem você é. E eu fiquei muito focado nisso, que a fama vai onde a presença não vai. Eu lembrei, lá em Paris, o pessoal me conhecia, não sabia nem quem era. Eu falei, ainda bem que eu não estou fazendo coisa errada. E alguns lugares também que a gente vai, antes de Facebook, antes de Instagram, pessoas que já nos viram, ouviram de outras cidades, foram falando. Então a fama chega primeiro, então não é só a fofoca, infelizmente, não é só o diálogo, a palavra de pessoas infelizes que chegam primeiro, mas coisas boas também. Vai ter gente que vai falar bem sim de você, vai ter gente que vai sim reconhecer seu valor, seu talento, que você é importante, que você é uma bênção, né? E se você é um servo de Deus também, vai reconhecer isso. Então, aprenda com Jesus, palavras e atitudes, né? Não fique só nas palavras, não fique só nas atitudes, porque os dois são importantes. Tem gente que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Agostinho falou, né? Pregue, e se for possível, use palavras, segundo o Santo Agostinho. Mas os dois são importantes, porque se a pregação não fosse importante, Jesus não investiria pesado na pregação, na divulgação. Tanto que Satanás também usa essa mesma arma, né? Divulgação de mentira, de coisas, de inverdades, para prejudicar o caminho da salvação. Irmãos, a live foi boa, já estamos aí excedendo o tempo, conseguimos o capítulo 4 completo. Tem vezes que a gente só consegue a metade do capítulo e tem que ir para outra live. Irmãos, agora vai normalizar. Terças-feiras, às 21 horas, a gente volta, tá? Semana que vem. Porque amanhã ainda tem discipulado, sábado tem discipulado presencial, aí acabou o curso de evangelismo e discipulado. Depois vai estar disponível nas plataformas aí, você que tem meu Instagram, segue aí, que você quer aprender a discipular pessoas no mundo moderno. Como eu discipulo pessoas que agora ficam em casa, com medo de pandemia, só virtual, culto online. Como é que eu trago eles para a minha igreja? Como é que eu vivo uma koinonia? Nós estamos com um curso tremendo aí, presencial, que vai ser disponibilizado nas plataformas e o link está na minha bio aí. A Sami Cruz também disse live abençoada. Obrigado, Sami, que Deus te abençoe de coração. Já esteja aí aprendendo conosco, crescendo no conhecimento e na graça. Tá, isso aqui é uma cortesia da Escola de Ministros. Para aqueles que estão longe ou não têm condições financeiras, ainda que os nossos cursos são bem simbólicos, né? Em vista dos cursos que nós vemos aí, bem acessíveis, mas eu reconheço sim que há pessoas que realmente não têm condição.
Então, Deus colocou no meu coração para fazer isso, com muito amor, muito carinho, tá? E acreditando que vocês vão ser melhores, nós vamos ser melhores pelo fato de estarmos tendo uma comunhão com a palavra. A palavra é semente de vida, de verdade. Tem que fazer parte diariamente da nossa vida. Obrigado, Marília Dias, obrigado, Léo Correia. Ore por mim, ore por nós, tá? Precisamos, porque as batalhas são grandes. Essa semana foi muito corrida, mas eu não furei com o meu compromisso, assim como os discípulos foram até o fim, aí eu também estou indo até o fim, porque o evangelho não vem com aparência exterior, começa dentro da gente, né? Então tenhamos esse coração desejoso de Jesus e não larguemos por nada. Amém? Que Deus abençoe, obrigado, estamos chegando ao fim. Glória a Deus. Deus abençoe. É isso aí, um abraço. Quem gostou aí, tá? Dá sinal e manda coração, gente. Tira a timidez, manda coraçãozinho aí. Que eu gosto de coraçãozinho, eu mando coraçãozinho. Leidiane, Deus abençoe. Terça-feira às 21h, convide, tá bom? As pessoas, estaremos novamente juntos aqui, aprendendo mais um capítulo da Bíblia, seguindo aí o livro de Mateus. Um abraço aí, Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus. Beijo no coração. Valeu.